E amém. Esses dias, estava pensando, vocês estão sabendo que está rolando uma guerra no mundo, né? E no tempo que não tinha uma guerra assim, de proporções maiores, né? Às vezes tem um conflito local, mas me ocorreu o seguinte, cara, se esse troço estivesse acontecendo aqui no Brasil, eu pensei assim, cara, eu estava orando, né, para Deus abençoar, a gente recebe uns pedidos de uns pastores, pedindo oração pelos cristãos que estão lá, né, que é um momento difícil. Aí eu pensei assim, cara, se isso fosse aqui no Brasil, provavelmente muitos jovens aqui da igreja iam ter que lutar. Tudo bem? Você está entendendo? Eles, no caso, a Rússia e a Ucrânia, então a gente está sendo atacado, a gente tem que se defender. Se isso fosse aqui no Brasil, aqui não, que é todo mundo adolescente, ninguém tem 18 anos ainda, mas uma galera do Gol provavelmente, cara, ia estar lá na linha de frente, ia ter que estar lutando. Vocês já pensaram nessa possibilidade? De repente, algum primo seu, irmão mais velho, amigo, de repente, se você é menina, namora alguém do Gol, de repente, seu namorado ia estar lá também. Já pensou nessa situação? Vocês têm orado por essa questão da guerra? Levanta a mão aí, quem está orando para que Deus sustente os cristãos. Eu quero que você levante a mão. Se você está orando, se você não está orando, não levanta a mão, não. Quem está orando para que Deus sustente os cristãos que estão lá na Ucrânia? Eu vi algumas mãos levantadas. É um motivo grande, um motivo assim, bem importante de oração. Nesse exato momento, enquanto a gente está reunido aqui, cara, tem adolescente lá que está na iminência de ser atacado, de ser bombardeado. Mas eu pensei nisso tudo, cara, e o meu coração, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei assim, aflito, eu fiquei cheio de gratidão, agradeci muito a Deus. Pô, muito obrigado, porque a gente vive num contexto completamente diferente. A gente não precisa ficar nesse... A Argentina vai jogar uma bomba aqui, sei lá, Paraguai, ou qualquer outra nação, né? Então, meu coração se encheu de gratidão, assim, eu fiquei bem, poxa, graças a Deus, a gente vive num momento que a gente não tem que lidar com isso, né? Mas a gente pode aprender com toda a situação, independentemente de a gente estar vivendo aquela situação ou não, a gente sempre pode aprender com aquela história, com tudo que está acontecendo ali. A Bíblia é cheia de histórias de guerra, você deve saber disso. Se você for lá no Antigo Testamento, cara, você vai ver muitas batalhas e muitas vezes o povo de Deus ele perdeu, outras vezes ele venceu. Tem muitas batalhas relatadas ali. Deus fez questão de registrar isso, a história do seu povo. E se quem já leu o Antigo Testamento, sabe exatamente o que eu estou falando. Se você não leu, pode ler, que lá você vai encontrar muitas dessas histórias. Houve um tempo, no período desse povo de Deus, né, vou fazer uma apanhada assim, bem breve, né? Deus formou um povo para si, né? E esse povo, ele deu a lei para esse povo, ele levantou profetas no meio desse povo, ele foi dando a vontade dele, foi revelando a vontade dele aos poucos para o povo. Num determinado momento, vem Jesus e agora aquilo que estava restrito ao povo de Israel, não restrito, mas estava num momento específico, mais direcionado ao povo de Israel, agora vai se expandir e vai alcançar a gente aqui. Você está no Brasil, o que você tem a ver com a história de alguém lá na Palestina e de milhares de anos atrás? Porque a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo, ele iluminou seu coração. Aí você vem para cá e você presta culto, ora e você louva. Mas tudo isso é uma história, né, que vem se desenrolando desde que o mundo é mundo, desde que Deus chamou todas as coisas à existência. Então, olha só, numa dessas muitas histórias, num momento em que havia reis em Israel, né, acontece o que a gente vai meditar nessa noite aqui. Então, num determinado momento, alguns desses reis, na verdade, a maioria dos reis de Israel, de Judá, tem um período que eles se dividem, né? Então, eles não fazem aquilo que era a vontade de Deus. Eles, como representantes de Deus, como rei, eles deveriam seguir aquilo que a lei dizia, deveriam cumprir toda a vontade de Deus, e nisso teriam um momento de paz, de tranquilidade, de prosperidade, em todos os sentidos. Mas a maioria dos reis fracassou. Pois bem, então, o que a gente vê ao longo da história é que Deus sempre faz um movimento de ir até o seu povo. Ele vai levantar um profeta para falar uma coisa aqui, para falar uma outra coisa ali, aí o povo se arrepende e volta.
Aí tem um momento legal, daqui a pouco o povo começa a crescer, se estabelecer, prosperar, aí esquece Deus. É sempre esse movimento. Então era assim, depois que o povo saiu do Egito, foi para a Terra Prometida, aí vem Josué, depois que eles conquistam a terra, aí Deus faz estabelece essa condição com eles, né? Se vocês seguirem a minha vontade, vai dar tudo bem para vocês. Se vocês não seguirem, vocês é que vão se dar mal. Escolhem o caminho que vocês querem. Então passa aquele período, vem o período dos juízes, o juiz mais, de repente, mais conhecido que vocês vão se lembrar é Sansão. Sansão era juiz, né? Tem outros juízes lá, Gideão, Débora, enfim, vários outros. Aí depois vem o período dos reis, tá? O rei mais conhecido, de repente, para vocês vai ser o rei Davi, né? O rei Davi, o rei que tem mais ouvem falar. Depois desse período dos reis, aí, por causa da desobediência, o povo é levado como escravo para uma outra nação, etc. E tal. Então a gente vai pegar uma história de um período de Israel, de um reinado específico. E a gente vai ler um profeta que é o mesmo profeta que, numa determinada ocasião, Jesus leu. Jesus entra no templo lá e ele lê o profeta Isaías. Eu estou dizendo para vocês que Jesus leu aquilo que está registrado no livro que a gente vai ler essa noite. Você está entendendo? Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus que se entregou por nós, ele leu o mesmo profeta que a gente vai ler nessa noite, né? Então, essa palavra vem para a gente ao longo de séculos, né? Na verdade, esse texto de Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer, e de Jesus para cá mais 2.000 anos, tá? Muita coisa aconteceu, mas muita coisa aconteceu, mas a palavra de Deus está aqui, ela permanece. E vai permanecer para sempre, porque é a palavra de Deus. Então, tudo vai passar. O que vai permanecer? A palavra de Deus. Então, o que acontece? Um dos reis, ele não faz aquilo que era agradável ao Senhor. Ele faz coisas detestáveis. Ele imita e faz as mesmas coisas que outros povos ao redor de Israel faziam. Tudo bem? Então, havia povos em volta de Israel, de vez em quando rolava uma guerra, uma batalha aqui e outra ali. Então, se Israel tivesse firme com o Senhor, ele seria mais bem sucedido. Se ele não tivesse firme com o Senhor, ele teria dificuldade. Deu para entender? Esse é o contexto. Vamos ler o texto agora? Pode ser? Para a gente não, senão a gente vai. O texto de Isaías, assim, se eu for ler aqui para vocês assim, e aí? Então eu tentei contextualizar vocês um pouquinho, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Talvez agora faça mais sentido para vocês. Isaías 9 diz assim, olha só. Contudo, todo mundo comigo? Isaías capítulo 9. Vamos ler junto aí então? Tem pessoal ali, né? Legal. Só tem menino ali, por que não tem menino? Tem umas igrejas, né, Clóvis? É assim, as meninas lá de cá e tem uma rapaziada ali. Só que os homens faltaram, estavam escalados para ali. Vou escolher 4 pessoas para sentar ali. Diogo, senta ali, Diogo, para mim. Vai lá, Diogo, Carlos, sai de pé de Rafa. Quem mais? Guilherme, senta lá. Não desvia olhar, não, senão eu vou... Você tem sorte que eu não te conheço. Tem um monte de gente que eu não conheço aqui. Tem um cara rindo ali de camisa de time. Tá bom, só 3, né? Senta ali, cara, senão vai demorar aqui a resenha ali. Só não vou chamar a Vitor porque ele está trabalhando lá, está servindo. Quer sentar ali também? Pode ser? Valeu, não sei seu nome não, vou aprender. Cuidado, que quando eu sei o nome, cara, eu fico toda hora falando aqui, eu sou chato pra caramba. Tem um pessoal que tinha um menino, não vou falar não, deixa pra lá. Não, vou falar. Querem que eu fale ou não? Toda vez que eu falava o nome dele, ele fazia assim, cara. Sério mesmo, daqui dá pra gente ver legal, direitinho, né? Eu abaixava a cabeça assim. Aí, um dia eu falei para ele, cara, se você abaixar a cabeça de novo, quando eu falar, eu vou citar teu nome, chamar lá na frente. Ele, não faz isso não, pelo amor de Deus. Acho que ele ficou meio desesperado, aí ele ficou umas 3 sextas-feiras sem vir, cara. Aí eu fiquei, não, pode deixar que eu não vou chamar você mais. Hoje ele não está aí, não. Aí, já dei uma pista, hein? Hoje ele não está aí. Semana que vem. Pega a lista de quem está aqui hoje, pega semana que vem, faz o grupo intercessão, né? Vê quem vai ficar no meio ali. Pô, viajei agora, cara, viajei. Tá bom, então eu tenho meus queridos ali, muito obrigado, tá? Eu não vou, isso aqui não faz parte de nada que eu pensei aqui, foi só para descontrair. Isaías, capítulo 9, diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos,
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto maravilhoso, cheio de detalhes aqui maravilhosos. Dá para a gente fazer uma série só com esses 7 versículos. Então, é um texto assim precioso, é um texto que vocês poderiam meditar mais nele e mais nele. Eu quero fazer três considerações em cima desse texto e desse breve histórico que eu mencionei para vocês aqui. Então, primeira consideração, me ajuda aí, porque eu não estou achando aqui na minha anotação. É sobre a humilhação que vai ter fim. Obrigado. Valeu. Nosso estado de humilhação terá fim. Olha só, nosso estado de humilhação terá fim. Quando você vai lá no texto, o texto começa assim, versículo 1. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios. Preste atenção. Se você for lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, está narrando um pouco da história desse rei que governava nessa época aqui, rei Acais. Na verdade, tem alguns períodos. Isaías vai profetizar no período de alguns reis, tudo bem? Quando você começa a ler o livro de Isaías, lá no começo tem um outro texto, assim, bem conhecido. No ano da morte do rei Uzias, vi Deus, o Senhor assentado no alto e sublime trono, etc, etc. Aí vai dizer que tem uma visão lá, com um monte de asa, cada asa fazia uma coisa, cobria os pés, cobria, enfim. Então ele vai dizer o seguinte, isso aí é o seguinte, esse reino de Uzias, ele reinou mais de 50 anos. Então o povo, a nação, na verdade, ela cresceu, prosperou. No entanto, ao mesmo tempo que ela prosperou, ela foi se afastando do Senhor. Aí ele morre, vem um outro rei que, em vez de fazer o que era certo, ele começa a repetir e tomar atitudes também que não são agradáveis a Deus. Ele faz aquilo que não se deve fazer. Então, quando você vai lá no capítulo 28 do livro de 2 Crônicas, está escrito o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu marquei na minha Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não se incomoda que vai demorar um pouquinho, mas eu vou achar aqui. 2 Crônicas 28. Olha só. Versículo 19. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Judá, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Então, esse rei que deveria refletir a vontade de Deus na sua vida, no governo do povo, como ele governa em desacordo com as regras estabelecidas pelo Senhor, lembrando, o Senhor que tirou o povo de Israel lá do Egito, conduziu de forma miraculosa e sustentou durante todos aqueles anos, ele está sempre no movimento de ir até o povo,
Então, esse rei é o mesmo rei que vai humilhar esse rei, esse Deus vai humilhar esse rei vai ser humilhado porque ele vive em desacordo com a vontade de Deus. No entanto, o texto que a gente leu de Isaías diz que essa humilhação vai ter fim. Por que isso? Porque, na verdade, a promessa do Senhor, ela é permanente, a gente tem a certeza de que ela vai se cumprir, porque ela não depende de mim, nem de você, nem daqueles reis infiéis, nem dos que foram fiéis, nem de nenhum homem que possa ter pisado na face da terra, nem de qualquer governante que possa ter passado pela face da terra. Ela depende do Senhor. Então, o Senhor, ele é fiel ao seu povo. Então, apesar da infidelidade, ele vai lá, executa seu juízo, a mão de Deus pesa sobre a vida do povo naquele momento, mas ele sempre tem uma palavra de esperança para a gente. Sempre. Sempre. Então, a promessa é que essa humilhação ela vai ter fim. Haverá um momento do povo de Judá em que o povo de Judá encontraria no Senhor motivos de alegria, de paz, seria exaltado. Então, essa promessa é uma promessa futura. É uma promessa que vai muito além de um momento específico daquele povo. É uma promessa muito abrangente, é uma promessa que chegou até mim e até você. Conforme eu falei, depois de Jesus, então esse favor imerecido do Senhor, ele alcança a gente aqui, cara, mais de 2.000 anos depois, e a gente está ouvindo essa palavra, e a gente está debaixo dessa promessa. Então, eu não sei, a dificuldade que você deve ter já enfrentado na vida, ou que você vai enfrentar. Você é muito novinho, mas você já deve ter percebido que esse papo de ser crente é desafiador. É desafiador. Você vai ter desafio, cara. E você vai ter, possivelmente, situações em que você vai ser humilhado, não pelos mesmos motivos aqui desses reis infiéis, mas pela tua postura, humilhado do ponto de vista humano, tá? Do ponto de vista humano. Ou até mesmo, cara, você pode ter dificuldade na vida por conta de você ter uma atitude semelhante a esses reis aqui. As duas coisas podem acontecer. Mas repare que existe uma promessa, que era uma promessa tanto para eles quanto para a gente hoje, que essa humilhação vai ter fim. Por quê? Porque assim como esses reis, ou como quaisquer outros servos de Deus ao longo da história, a gente tem dificuldade também, é ou não é? Dificuldade de fazer o que é certo? Você consegue fazer aquilo que é certo todo dia? Todo dia você consegue fazer o certo? Todo dia, às vezes a gente acorda assim na maior disposição de, hoje cara, hoje eu vou ficar na moral. Vou controlar minha boca, meus pensamentos, eu vou reagir de uma maneira tranquila, cara, e você às vezes até consegue bem, daqui a pouco rola uma situação, você não... Aí quando você vê, caramba, já fiz aquilo que eu não gostaria de ter feito, já falei o que eu não gostaria de ter falado, já reagi de uma maneira que eu não gostaria de ter reagido. É difícil pra caramba, cara. Mas a primeira consideração em relação a esse texto é que, apesar da limitação daquele rei, apesar de nossas limitações, esse estado de dificuldade, de limitação, na verdade, a nossa limitação ela vem desde quando a gente optou por viver sem Deus, lá no início da criação, né? Mas esse tempo vai acabar. Essa é a promessa. Segunda consideração que eu quero fazer, na presença de Deus nos alegramos. Olha o versículo 5, o que ele diz? Isaías, capítulo 5, capítulo 9, versículo 5. Faltou trazer aquele marcador de texto, né? Eu botei verso 5? Verso 3. Viu? Verso 3. Vocês não estão atentos? Preste atenção. Eu sei que você não abriu, mas preste atenção. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Deus fez a nação crescer e aumentou a alegria. Aí olha o que diz na segunda oração. Eles se alegram onde? Quem está com a Bíblia aberta aí, pode falar alto. Eles se alegram diante de...
Na presença de Deus nos alegramos. Eu quero voltar com você lá no capítulo 28 de Crônicas, lá no comecinho diz o seguinte, olha só. Falando do rei, desse mesmo rei, ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal, a fim de adorar Baalins, queimou o sacrifício no vale de Ben-Hinom, chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor... A chave está aqui, imitando os costumes detestáveis. Independente de queimou o filho, se não queimou, ele fez o que era errado. Se eu sou pai, eu não consigo imaginar esse troço aqui. Não consigo imaginar de nenhuma forma possível isso aqui. Mas imitando os costumes detestáveis. Sabe o que acontece? Conforme eu falei, houve um período de prosperidade. Quanto mais eles prosperaram, mais eles foram se tornando infiéis. Nesse mesmo capítulo vai dizer que, apesar da pressão aumentar sobre o povo, ele foi se tornando mais infiel ainda. E num determinado momento ele pensou assim, cara, eu vou fazer a mesma coisa que o pessoal lá fora está fazendo, porque eles estão se dando bem. Isso eu não notei, não. Seria legal ter anotado isso aqui, ó. Já que os deuses da Síria os têm ajudado, olha só, o rei infiel falando, já que os deuses da Síria, do outro povo, os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Mesma coisa, os caras estão se dando bem. A Síria era um reino lá, a Síria, os povos ao redor ali. Vou fazer a mesma coisa, cara. Então, Deus vai humilhar esse rei, o povo vai passar dificuldade. Esse período aqui, o próprio povo de Israel é o povo do norte, o povo de Judá, o reino do sul, então vai ter guerra entre eles, outro povo vai atacar, ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria, vai se dar mal, porque o próprio rei da Síria vai atacar, em vez de ajudar, vai também atacá-lo. Então, o que acontece? Ele foi buscar satisfação, prazer, alegria, da mesma forma que o pessoal lá fora estava buscando. Queimou ídolo lá fora. Aí está assim, são exemplos que a gente não consegue nem visualizar. Mas assim, a ideia é a seguinte, ele tentou se alegrar da mesma forma que os outros povos se alegram. Agora a gente volta para o texto de Isaías. O que o profeta Isaías vai dizer? A promessa de Deus para esse povo que estava afastado do Senhor. Eles se alegrarão diante de ti. Ou seja, haveria um momento em que o povo encontraria uma satisfação, um motivo de alegria. E essa promessa a gente encontra em Jesus Cristo, nas próprias promessas de Deus, antes de Jesus Cristo vir, e hoje mais ainda. Porque, repare, havia adolescentes também lá em Israel, tudo bem? Havia adolescentes lá em Judá também. Assim como tem adolescentes lá na Ucrânia, assim como tem vocês. Os adolescentes que viviam lá, na época de Judá, cujos pais muitas vezes eram idólatras, cara, eles estavam sofrendo dificuldade. Eu fiquei pensando nessas coisas, cara. Porque a gente vive num momento, a gente vai ler a Bíblia, às vezes a gente tenta entender. Cara, tenta entender a vida de um adolescente lá naquele período. O que ele fazia para se divertir? Como que ele fazia para conhecer a vontade de Deus? Jesus não tinha vindo ainda. Em que ele se agarrava? Qual era a esperança dele? E repare, o Brasil, enfim, 500 anos, né, desde que os europeus chegaram aqui, esse texto foi 700 anos antes de Jesus. Cara, a gente está 2000 anos, então a gente tem muito mais revelação da vontade de Deus para a gente do que esse pessoal tinha aqui. Mas Deus se revelou a eles naquele momento, Deus se revela para a gente também, cara. E veja que não muda, cara. Independentemente do contexto, o problema é o mesmo. O problema do adolescente lá da época, o problema do rei lá da época, é o mesmo problema da gente. A gente querer encontrar alegria lá fora e a gente não vai encontrar. Terceira consideração. A paz de Deus é desde agora e para sempre. Versículo 7. A paz de Deus é desde agora e para sempre. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Quando fala trono de Davi, é porque é a linhagem de onde Jesus nasceu. Você abre lá o texto de Mateus ou de Lucas,
fulano, filho de ciclano, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de Adão, filho de Deus, né? Numa dos textos lá. Então, o que acontece? A paz de Deus é desde agora e para sempre, cara. A paz de Deus, né? A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, cara. Tudo que a gente quer é paz, a gente quer sossego, assim. Eu lembro que uma vez eu conversando com o Miqueias, ele era adolescente, eu sou um pouco mais velho que ele. Aí nem sei o que estava rolando na vida dele lá, não sei se era o irmão dele, sei lá qual era o perrengue. Tinha alguma treta lá. Aí ele, cara, eu chego à minha casa, chego à casa, né? Eu tenho paz. Então ele não queria que aquela paz se desfizesse. Eu chego à casa, tem paz. Eu não sei se você, quando chega à sua casa, você tem paz quando você chega na sua casa. Porque às vezes na escola é um inferno, dependendo da configuração que você tem lá. Estou falando escola porque é o ambiente que a gente mais permanece, né? Eu espero que aqui na igreja não seja um problema, uma dificuldade para você, mas pode ser também, cara. Às vezes você chega aqui, você não se sente inserido, você se sente excluído, ninguém te deu ideia, aí você é tímido, ninguém falou com você, seu amigo, em vez de falar com você, foi falar com o outro, aquilo vai te trazendo uma situação, aí você vem para cá, louva, canta, mas você já não tem mais satisfação. Qualquer lugar pode tornar um inferno se você não tiver com a paz de Deus, cara. Dentro da igreja, dentro do UP, dentro da sua casa, qualquer lugar. Por outro lado, cara, se você busca estar na presença de Deus, se você faz aquilo que você tem que fazer, você já entendeu o que você tem que fazer, você não é criança, né? Já entendeu o que é o certo e o que é errado. Se você busca isso, aí na hora da dificuldade, você tem mais condições de se apegar a isso aqui. Porque se você não faz aquilo que você deveria fazer, você vai ficando cada vez mais afastado daquilo que pode te trazer equilíbrio, que pode te sustentar, que pode fazer você ter esperança. Aí você vai ficando desesperado, tudo vai ficando ruim, aí você vai procurar satisfação naquilo que não satisfaz, sua vida vai ficando uma droga, e passou a adolescência e você perdeu. Eu não gostaria que você tivesse essa amarga experiência. Eu vi recentemente alguns adolescentes se batizando aqui, alguns se batizando. Alguém aqui não é batizado? Levanta a mão só para ouvir aí. Isso não é motivo de vergonha nem de alegria, não, tá? É só um detalhe. Eu vi 2 aí. Então, o resto todo mundo é batizado, né? Levanta a mão quem é batizado aí. Tá, beleza. Tranquilo, tá tudo certo. Tá? Então, assim, a questão do batismo, eu perguntei mais por curiosidade. Eu vi muitos adolescentes serem batizados, o Clóvis batizou alguns, e é uma decisão que você tomou diante de Deus, tudo bem? Mas e aí? E depois disso? Como é que está a sua vida depois disso aí? O que mudou? Ou você tem buscado viver em conformidade com aquilo que você declarou? Eu quero fazer 3 aplicações. 3 aplicações desse texto aí. Primeira aplicação. Eu perguntei se todo mundo era batizado, certo? Todo mundo era batizado. Olha a primeira aplicação. Receba Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Eu estou entendendo que vocês receberam Jesus como Salvador, certo? Eu estou entendendo isso. Você está aqui, de repente, enfim. A maioria de vocês recebeu Jesus como Salvador. Espero em Deus que todos vocês tenham recebido Jesus como Salvador. Só que a gente recebe Jesus como Salvador e como Senhor. Como Salvador é entender. Você já entendeu que você já entendeu que o seu tempo aqui, ele uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Você já entendeu isso. Né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Esse momento vai chegar. Né? Quando a gente entende que o plano de Deus na nossa vida, a gente tem paz, cara. A gente tem alegria. A gente entende que apesar de a gente saber que o nosso tempo aqui vai acabar, por causa de Jesus, cara, toda a nossa humilhação ela vai acabar. E você tem que dizer amém, cara. Porque senão a gente ia ficar desesperado. Porque senão acabou. Mas, na verdade, a promessa não é essa. Essa ideia de eternidade, ela é ideia um pouco assustadora, mas pensa comigo. Se eu digo para você assim, cara, olha só, a partir de hoje, tudo está em paz, tudo vai ser alegria, e nada vai dar ruim, vai dar tudo certo, tudo vai dar certo. A gente não vai ter mais problema nenhum, nem motivo de tristeza, mais nada. O que você acharia dessa notícia, se eu pudesse te dar essa notícia? Seria uma notícia maneira? Pô, seria a melhor notícia de todas, cara. Você poder sair
e voltar e saber que isso nunca vai acabar. Pô, mas essa é a boa notícia do Evangelho, cara. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer, cara. Dizer para você que, independentemente desses anos que você vai passar aqui, que vão ter seus desafios, Ele sempre vai estar com você, e se você o receber como Salvador, essa história ela não só não vai acabar, como ela vai ficar para sempre, mas numa situação completamente diferente, cara. Completamente diferente. Pô, isso é a nossa esperança. E a gente sabe que a gente não fez nada para merecer isso. Agora, além de Jesus ser esse Salvador que fez isso por nós, Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor significa o seguinte, cara, que você reconhece que você não merecia, que você merecia realmente morrer e acabou, mas agora você entende o que Jesus fez por você, cara, então você quer estar junto com Ele, cara. Esse troço tem que encher a tua cabeça, esse troço tem que encher o teu coração, cara. Isso tem que mudar a tua vida, cara. Você entender que você, depois que você morrer, você vai permanecer e tudo vai ser maravilhoso. Você não tem outro motivo. A minha vida agora é completamente para viver esse Deus, cara. O que Deus fez por mim? Então eu quero viver para a glória dele, quero entender a vontade dele, quero conhecer o que Deus quer de mim, o que Ele revelou. O que Deus quis revelar para a gente, Ele revelou por meio da palavra. Ele revelou em Jesus. Eu quero conhecer mais da vida de Jesus, eu quero saber esse troço. E eu quero viver em conformidade com a vontade dele, cara. E a promessa é essa, cara, a humilhação vai acabar. Apesar de você hoje, às vezes, se você está num momento legal com Deus, tá firme, a promessa é essa, cara, que você, esse período de dificuldade, você tem dificuldade, não tem? Você tem problema. Pô, às vezes você tem vontade que não se realiza, você fica frustrado, gosta de alguém, não gosta de você, tem problema dentro da sua casa, seus pais te decepcionam. É ou não é? Às vezes você vê tristeza dentro da sua casa, você tem um monte de problema, cara. Mas a promessa, cara, que se Jesus for o Salvador e Senhor da sua vida, esse troço vai acabar, cara. E você tem que dizer amém, cara, amém? Amém? Amém, cara, aleluia. Esse troço vai acabar. Vai ter fim toda humilhação, vai ter fim todo problema, vai ter fim toda dificuldade. Você pode enfrentar lá aquela coisa de vestibular, de trabalho, você pode estabelecer um plano de carreira. De repente você tem uma habilidade fantástica aí, vai ser um atleta, vai ser jogador de futebol, vai estudar, vai ser empresário. Mas isso tudo vai passar, cara. Isso tudo vai passar, cara. Mas se você tiver Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, cara, tudo vai ficar em paz. Então, a onda não é ter 50 namoradas, a onda não é você visitar 50 lugares, a onda não é você ter a casa mais bonita de Niterói, porque isso tudo não vai resolver o teu problema, cara. Segunda aplicação. Busque alegria na presença de Jesus. Se você se dizendo cristão, se você se batizou, se você recebeu Jesus como Salvador, mas você busca alegria da mesma forma que teus colegas que não conhecem a Jesus buscam, pô, cara, então você não entendeu nada do que Jesus veio fazer por você, cara. Se você busca se alegrar da mesma forma que teus colegas que não conhecem a Jesus, fazendo as mesmas coisas, sinto muito, cara, você tem que nascer de novo, você não entendeu nada do Evangelho, você tem que se arrepender, cara. Jesus tem que entrar na sua vida com salvação. Porque não tem como, cara. Se você entende o que Jesus fez, sendo Deus, se entregou, morreu, ressuscitou por você, aí você continua fazendo. Você lê a palavra, você busca alegria na presença de Jesus. Você tem um momento do dia, um momentinho do dia, que você para e fala: Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu existo, porque eu tenho saúde. Ou se eu estou com doença, mas pelo menos você tem cuidado de mim. Senhor, muito obrigado porque eu tenho casa para morar. Senhor, obrigado porque eu tenho pão na mesa todo dia, nunca passei fome. Senhor, obrigado porque eu estou vivendo num lugar, não tem nenhuma bomba explodindo no meu quintal, eu não estou lá na Ucrânia, eu podia estar lá. Eu não sei como seria a minha vida se eu estivesse lá. Senhor, muito obrigado, eu tenho roupa para vestir. Às vezes não é aquela roupa que eu estava afim, da marca e tal, mas eu tenho roupa, eu estou vivo. Senhor, muito obrigado porque me apresentaram a mensagem do Evangelho. Eu tenho esperança, eu sei que eu vou morrer um dia, mas eu sei que eu vou viver. Todo dia você tem que ter esse momento com Jesus. Adolescente, todo dia você tem que ter esse momento com Deus, cara, porque não tem explicação. Se você não tem um tempo com Deus todo dia, alguma coisa está muito errada na tua vida, cara.
Quanto tempo você gasta lá no teu videogame, quanto tempo você gasta lá naquela mídia social, quanto tempo você gasta no WhatsApp, quanto tempo você gasta em qualquer outra porcaria, cara. Você pode se divertir, pode rir do TikTok, você pode, mas tudo isso são elementos do seu cotidiano, do dia a dia, que vão só preencher, não tem nada de errado nisso, desde que você tenha equilíbrio em todas as coisas. Mas se você recebeu, todo mundo aqui praticamente, dois meninos disseram que não se batizaram. Então eu estou entendendo que todos vocês entenderam o plano da salvação para a vida de vocês, vocês têm que buscar alegria na presença de Jesus, cara. Se você não fizer isso todo dia, aí daqui a pouco você vai querer fazer o que a rapaziada da escola está fazendo. Isso não vai dar certo, cara. Não vai satisfazer, não vai durar, você só vai ter problema. Vai ter problema. Cara, busca alegria na presença de Jesus. Cara. Lê a tua Bíblia, cara. Lê a tua Bíblia, cara. Lê a palavra, cara. Lê um pouquinho, lê um pedacinho. Fala, Senhor, e seja honesto, cara. Deus gosta de gente honesta, sabia? Senhor, estou com 15 anos, eu curto muita mídia, e pegar um papel para ler, eu tenho dificuldade, sou brasileiro, não tenho hábito de ler. Fala a verdade para Deus, cara. Fala a verdade, cara. Joga limpo. Senhor, mas eu entendi que você me salvou. Me ajuda a todo dia. Eu duvido que Deus não mude seu coração, cara. Eu duvido. É impossível, cara. Porque isso aqui não é um livro igual daqueles que você lê na escola, lá de história, física, química, biologia. Isso aqui é a palavra de Deus. Quando ela entrar no seu coração, ela faz uma transformação. Terceira aplicação. Receba a paz de Jesus. E repare que tudo que o rei de Judá naquele momento queria era a certeza de que seus inimigos não o derrotariam. Então ele vai buscar paz de Deus, ele vai buscar força em Deus, não, cara. Ele vai buscar ajuda para os problemas dele fora do contexto dele, fora daquilo que ele acreditava. É por isso que Deus vai dizer, eu humilhei porque ele fez aquilo que era errado, que era detestável. Se você tem sofrimento, se você tem incertezas, se você tem dúvidas, se tem dúvida, quando você lê a Bíblia assim, poxa, aquela história de Noé, você tem alguma coisa que você tem dúvida? Responde com honestidade para o seu coração. Aquela história lá de Jonas, você tem dificuldade para entender? Eu também tenho dificuldade para entender algumas coisas. Mas se é Deus, cara, Deus pode fazer qualquer coisa. Por isso que é Deus, é milagre. Ele pode operar miraculosamente. É nisso que a gente crê. E Ele vai conduzindo todas as coisas em conformidade com a sua vontade. Você tem dificuldade para entender algumas coisas da vida? Ou então, por exemplo, você esperava alguma coisa e não aconteceu? Alguma coisa tem roubado a sua paz? Alguma situação da tua vida tem roubado a tua paz? Algum problema familiar tem roubado a tua paz? Alguém que você ama muito, que você gostaria que tivesse aqui, não está? Tem alguém que você ama que está doente e não tem mais esperança? Isso rouba a tua paz. A possibilidade de você também um dia partir, isso tira a sua paz. Quando eu falo assim, o tempo de vocês aqui, isso te dá um desespero. Cara, Jesus Cristo veio para trazer vida plena e veio para trazer paz para o nosso coração. Uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, você não vai conseguir compreender, mas se você se mantiver firme todos os dias na presença de Jesus, buscando a presença de Jesus, se satisfazendo em Jesus, você vai poder ir a qualquer lugar, cara, e teus amigos não vão te prejudicar, pelo contrário. Se você estiver firme com Jesus, a proposta aqui não é você ficar enfurnado aqui dentro da igreja e parar de fazer, não vou mais ao Maracanã ver jogo do Vasco, não vou mais ao Maracanã ver jogo do Flamengo, deixa eu melhorar, jogo do Flamengo, eu não vou mais para a escola, eu não vou ao aniversário de ninguém. A proposta não é essa, cara, a proposta não é essa, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que se você se mantiver firme em Cristo, na hora que vier uma situação, você vai ficar tranquilo, cara. Você está maluca, garota? Jesus morreu por mim, você morreria por mim, igual diz a música lá, né? Não é a música do Bride, não é assim? Would you die for me, honey? Essa música é antiga. Você está maluca, mulher? Você ia morrer por mim? Eu sou crente, cara, eu amo Jesus. Dá uma de maluco. Quando o pessoal vier de maluquice para cima de você, dá uma de maluco, cara. Sou crente, cara, não fico não. Sou crente mesmo.
entendeu? E quando vier uma proposta muito louca também, você vai poder dizer, você não vai ter vergonha. Agora, se vem situações para você e você fica com vergonha, se você cede. Paz de Jesus, cara, de poder... Para fechar, eu acho que eu já falei demais. A diferença da gente, a diferença de vocês, para quem não conhece Jesus Cristo, para os seus amigos lá fora, é que vocês foram libertos. Libertos. Vocês podem dizer sim e podem dizer não. Seus amigos não podem dizer sim e podem dizer não. Eles fazem o que eles fazem, aquelas coisas que a gente sabe que são erradas, porque eles não conhecem Jesus. Como eles não conhecem Jesus, eles são escravos do desejo deles. Então, eles não têm a capacidade de dizer não. Ainda vão achar que você é maluco, que você é otário e que você é bitolado. Mas é porque é assim mesmo, porque a palavra de Deus é loucura para os homens, mas é sabedoria para todo aquele que crê. Paz, alegria, só na presença de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas Tuas promessas, muito obrigado porque o que você escreveu tem se cumprido e vai se cumprir. Obrigado porque, de fato, você é um conselheiro maravilhoso, Senhor. A gente não precisa se aconselhar lá fora. Nós temos o melhor conselheiro que existe, Jesus Cristo, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque você é um Deus totalmente poderoso, que tem cuidado de nossas vidas, que chamou a gente à existência. Obrigado, Senhor, porque você é o Pai da eternidade. A gente sabe que a gente vai viver sempre com você na Tua presença, Senhor. E obrigado porque em você, apesar das circunstâncias, nós encontramos uma paz, Senhor. Aquela paz que o mundo não pode dar, mas uma paz que só Jesus Cristo pode dar. A minha oração é que cada adolescente aqui, a mim também, ao Clóvis, todos os demais, todo mundo que está aqui, Senhor, que a gente encontre em Ti alegria, Senhor, satisfação, que a gente esteja muito agradecido pelo que você fez por nós. Deus, que quando a gente se encontrar em meio de um ambiente de escuridão, que a Tua palavra se cumpra, que as portas do inferno não prevaleçam. Pelo contrário, que a nossa luz avance sobre a vida de toda treva, de toda escuridão. Deus, usa os adolescentes aqui para pregarem o Evangelho com a vida deles, Senhor, com a boca deles, Senhor. Que se algum deles aqui está enfrentando um momento de dificuldade, de timidez, de tentação, de vergonha, de doença, seja lá o que for, se algum deles está na iminência de sair do ambiente, de sair da família espiritual, em nome de Jesus, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor. Ilumina a mente, Senhor. Traz, Senhor, convicção, Senhor, da obra que você fez na vida deles, Senhor. Por favor, ilumina nossos corações. Mantenha a gente firme, muito firme contigo, Senhor. Você é tudo que a gente tem e é tudo que a gente precisa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.